Salve, salve minha galera querida. Espero que todos estejam bem. É um prazer enorme estar aqui com vocês e marcando o início da nova era das provas e dos concursos da magistratura. Então, um prazer enorme mesmo, uma satisfação muito grande. Primeiro porque, sendo juiz de direito, né? Aí, aproveito e me apresento. Meu nome é Ralfo de Barros Monteiro, Ralfo Monteiro, juiz de direito aqui do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, docente, professor com muito orgulho aqui do CEISC, então está mais do que explicado a minha empolgação em fazer parte desse momento que para nós, evidentemente, é histórico, do curso preparar, né, algo tão cuidadoso, tão milimétrico, tão cirúrgico para prepará-los para a prova do ENAM. E prazer enorme, portanto, para mim. Aliás, já coloco desde já, me adiciona, chama lá no Instagram, é @Ralfo Monteiro. Deixa eu botar aqui embaixo. Eu vou estragar um pouquinho o slide, está tão bonitinho, mas deixa eu botar aqui. Deixa eu botar o branco para aparecer mais. Chama lá, pessoal, aqui, ó. @Ralfo Monteiro, para nós trocarmos ideias sobre o curso, sobre a prova. Muito bem, já vai adicionando aí. Mas eu queria, na verdade, aproveitar, né, essa nossa etapa, eu diria que esse nosso caminho em preparação para o lançamento do nosso curso para a prova do ENAM, do Exame Nacional da Magistratura. E eu queria, então, aproveitar esse meu momento. Eu vou, inclusive, mostrar alguns dados para vocês, que estão aqui no material preparado pelo curso, para justificar e falar um pouco de direito civil voltado para esta prova do ENAM. Nós já temos duas provas, já começamos a traçar aí algumas estratégias e algumas interseções entre as questões para você perceber em direito civil. Vou mostrar inclusive a estatística de acerto da primeira prova, você vai ver comigo aí o porquê de nós falarmos de direito civil. Então, vamos começar trazendo estas informações e depois eu puxo o nosso direito civil para cá. Vou voltar para o quadro e está ali. Então, o que nós precisamos saber sobre direito civil, o nosso amado direito civil? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, direito civil é direito civil. Direito civil é aquela matéria que é mais ou menos como ser Jedi, né? Quem vai estudar direito civil é mais ou menos, não é você que vai atrás do direito civil, o direito civil te escolhe. É mais ou menos assim, eu quero ser Jedi. Então eu vou num curso do Senac e vou procurar lá o Yoda para me ensinar. Não existe. Direito civil é direito civil. O direito civil, ele vem atrás de você e ele faz você ser um apaixonado pelo direito civil. Então nós vamos falar, dito isto, chamada atenção para o direito civil no ENAM, Exame Nacional da Magistratura. E eu quero chamar a sua atenção, vamos mostrar aqui. Olha primeiro, que interessante, e eu quero já começar com este gráfico aqui, que é o percentual de acerto nas matérias. E o que é que chamou a atenção? Então, percentual. Olha aqui a nota média do primeiro ENAM, tá? Só para deixar bem claro, não temos ainda estatística do segundo, mas olha só, eu tenho a impressão de que isso aqui vai se repetir no 2. Corrigimos a prova, vimos o nível de dificuldade. Então você pega ali direito civil junto com direito penal, mas direito civil pior ainda, né? Junto com direitos humanos, direito civil e direito penal, eu estou chamando a atenção, né, para vocês, direito civil, direito penal, e boto ainda direitos humanos, mas considerando-se o número de questões em civil, número de questões em penal, tá nota muito baixa, né, um percentual muito baixo de acerto. Então, nós escolhemos, né, entendemos aqui, falar um pouco deste direito civil. Por conta disso, eu quero já de cara passar para vocês algumas dicas para você entender aí o que é, na verdade, que você precisa compreender para, pelo menos com base em duas provas, nós realizarmos uma boa prova, a seguir como está. Passo para frente só para mostrar para vocês. O Ralf, o edital de civil. Edital de civil, relaxa, tranquilo, que está tudo igual. Então, não vai sair, não deve mudar nada, né? Ralf, mas é o direito civil quase todo. Sim, é quase todo. Mas eu não acredito, por exemplo, em inclusão de outras leis, de novas leis. O nosso edital, batemos aqui, ele está igualzinho para a gente, todos os temas, 1, 2,
exame 1, exame 2, tá? Não vou nem perder muito tempo, porque você tem esses dados aí, todos os tópicos bateram. Já caiu o marco legal das garantias. Aliás, já foi pedido, né? Nós tivemos questões sobre hipoteca. Interessante, você precisa conhecer. Aí, dentro de direito civil, vamos pegar aqui, ainda em preparação, porque eu quero falar, temas mais cobrados no primeiro ENAM. Vamos lá? Olha só. Aqui, nesse primeiro ENAM, eu botei para vocês visualizarem mais pelas frentes do direito civil. Então, em direito de família, 3 questões. Parte geral, tem que estudar a parte geral, meu Deus, vai cair sempre. E se não cair diretamente, é o que eu quero dizer daqui a pouco, tem matérias estratégicas que vão ser usadas, ainda que indiretamente, para responder outras questões. Obrigações também chamam a atenção. Contratos, isso aqui está pegando na prova. Eu já vou fazer um comentário e vou falar um pouco sobre contratos. Direito das coisas, direitos reais, direito das coisas ou direitos reais, bastante, né? Questão de aquisição de propriedade, primeira prova caiu, né? Bastante coisa sobre direitos reais e responsabilidade civil. Aí sentimos faltas de algumas questões de direito das sucessões, questões diretas, né? Mas você já consegue visualizar um pouco ali, olha só, parte geral, contratos, família, claro, também, né? Mas é que eu estou dizendo, nós temos partes do direito civil que são estratégicas, né? O direito de família e o direito das sucessões são duas frentes que elas estão, digamos, ou elas contêm normas que são muito próprias do nicho família e sucessões, enquanto os outros ramos do direito, aliás, como já dizia na Argentina Lorenzetti, aquela ideia, né, ministro da Suprema Corte Argentina, existem algumas frentes de direito civil que estão imbricadas no código todo. A parte geral, por razões óbvias, afinal ela é um manual, como dizia o ministro Moreira Alves, que redigiu, né, a parte geral do Código Civil, foi o arquiteto da parte geral. A parte geral é um manual de instruções para a parte especial. São partes, são livros, são seções que elas vão encontrar respingos e reflexos em todo o código. Eu diria, para além do Código Civil. Mas vamos dar uma olhada com mais precisão no segundo exame. Aí as matérias um pouco mais destrinchadas. Então, botei ali uma questão, claro, eu podia inclusive agrupar contratos em geral, junto com contratos em espécie, junto com outras matérias e negócios jurídicos, para falar que direito das obrigações, então, em sentido amplo, né, a obrigação, o direito obrigacional está aqui, e direito obrigacional está aqui. Olha só, então, teoricamente, direito das obrigações, nós teríamos, então, 6 questões, basicamente sim, porque contrato é matéria obrigacional, responsabilidade civil é matéria obrigacional, então, muita coisa. Mas me preocupa, mais uma vez, contratos em geral, contratos em espécie, a questão de doação, responsabilidade civil, a parte geral, interdição. Aí nós temos direito de família, que sempre vai aparecer, aquela questão que envolvia regime de bens e a união estável. Negócios jurídicos, vícios do consentimento, caiu uma questão. Negócio jurídico, parte geral, sempre vai cair. Nós estamos considerando isso também para o curso, com muito cuidado, um estudo da parte geral absurdo aqui, conversão substancial do negócio jurídico, lei de introdução, que sempre vai aparecer. Uma questão mais teórica, né, sobre constitucionalização do direito civil, ali com assertivas para você mensurar a veracidade ou não. E aí uma questão de obrigação de dar coisa certa, aquela do carro, obrigações e uma questão sobre devolução, repetição, no pagamento indevido, no pagamento indébito. E uma questão também de direito obrigacional puro, uma restituição de coisa, obrigação de dar coisa certa e o que seria devolvido ou os acréscimos que poderiam ser cobrados, aquela questão que falava de gasolina, de reparos feitos no carro devolvido. Muito bem, então trouxe para vocês esse quadro todo, e aí eu queria então especificamente falar de direito civil com vocês dentro desta linha. Presta muito atenção, eu acelerei ali porque o fulcro do nosso encontro hoje é para que eu possa mostrar para vocês que nesta matéria, que na primeira prova foi a que mais se errou, quase metade da prova, acertaram quase só metade da prova. Vamos esperar a estatística da segunda prova, mas eu não acho que muda muito, não acho que vai mudar muito.
A prova de direito civil não foi fácil. Enunciados enormes, longos, né? Eu li a prova inteira, eu gosto de ver as outras matérias. Processo civil, né? Tipo aqueles enunciados enormes, demandava muito tempo. Então eu queria ensinar a vocês, dessas duas provas, como a prova deve ser feita, que é o espírito que nos imbuiu para o curso aqui. Um curso específico para o Enan, que não adianta nós querermos imaginar. É um curso com as matérias tais, tais e tais. Não, não é só isso. É um curso que tem que ser pensado com a estratégia deste concurso, desta prova, desta habilitação, que é o que o Enan é. Muito bem. Então, para você entender, nota mais baixa, nota pequena, muitos erros, dificuldade em fazer. Acho que vai se repetir nessa segunda prova também, vamos esperar para sair a estatística dos candidatos. Mas o que é importante para nós aqui, você precisa pôr na cabeça que não vai adiantar só leitura desenfreada de lei. Nós, digamos, vamos imaginar aqui, eu estou chutando o que eu vou falar agora, tá? Mas basicamente, imaginem comigo então 12 questões. Quaisquer. Eu diria para vocês que nós vamos encontrar aqui 6 questões, mais ou menos 50%, 6 questões que vão ser mais curtas e grossas, não no sentido de enunciado curto, porque você já viu que não é estilo da FGV, não espere enunciado curto. Eu estou dizendo curto e grosso no sentido de que a resposta está na lei, tá? Questão que você vai tirar da lei ou da jurisprudência. Enunciado gigante para no final vir uma letrinha e assim, dizer assim, a hipótese vertente trata de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, curto e grosso neste sentido para resolução. Mas nós vamos encontrar ali, e temos encontrado nas duas provas, 50%, portanto, 6 questões aqui, 6 questões que demandaram um pouco mais. 6 questões que exigiram de você conhecimento, diria que difuso, esparso. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, que não adiantava só conhecer determinado assunto. Precisava conhecer determinado assunto que está conectado com outro, com outro, com outro. Então eu pego um exemplo aqui. Havia uma questão que envolvia um tema macro, responsabilidade civil. Mostrei no slide anterior. Era uma questão em que se tomava um determinado empréstimo em nome da pessoa jurídica e isso, e aí a pessoa administradora avalizava e tal. Bom, veja, quantos institutos nós jogamos aí, porque a questão era de responsabilidade civil, mas envolvia também elementos da parte geral a respeito de a desconsideração da personalidade jurídica e conhecimento em torno do que era o aval e outros institutos cambiários que te ajudariam aqui, já enveredando para o direito empresarial. Então, estou tentando mostrar para vocês assim, que algumas questões, para você superar essa margem dos 50% e bater lá em cima no gabarito, 100%, ou digamos 90%, ou 85%, não vai adiantar leitura só da lei seca. Estou falando isso porque foi o que eu fiz para poder corrigir com vocês a prova. Olha, eu falei assim, cara, para responder isso daqui eu preciso puxar ali. Então eu queria mostrar para vocês hoje, né, nesse tempo, né, nesse nosso encontro, que eu disse, né, já nos preparando, e já deixo vocês todos convidados para a nossa aula magna, que vai acontecer no dia 11 de novembro. Eu estarei com vocês lá, para nós iniciarmos, é o pontapé inicial para o curso, já está convidado, eu vou estar lá com vocês. Eu queria mostrar o seguinte, 3 pontos estratégicos para você responder, que para as duas provas foram imprescindíveis. Imprescindíveis. Um ponto se localiza na parte geral e diz respeito, ainda tem gente que erra isso daqui, diz respeito à personalidade, diz respeito à capacidade e a teoria da incapacidade. Ô, Ralf, mas pô, isso é fácil, né? Pois é, mas uma galera errou por conta de esquecer, desconhecer, não lembrar conceitos básicos de capacidade e de interdição, e hoje como funciona com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, as alterações porque passou o Código Civil, artigo 3º,
incapacidade absoluta, artigo 4º, incapacidade relativa e institutos como interdição e como tomada de decisão apoiada. Então eu quero rapidamente só lembrá-los aqui, pessoal. Por exemplo, né, o ponto que eu queria trazer, personalidade. O que é personalidade? Não dá para confundir mais. Não pode, numa prova dessa, para quem quer ser juiz, a gente não pode errar isso mais. O que é personalidade? Personalidade é a aptidão para você ter direitos e obrigações. Como assim, Ralfo? Só isso? Só isso, meu irmão, só isso. Aptidão para ter direitos e obrigações. Todos nós temos. Atualmente, no nosso regime, graças a Deus, a evolução do direito ocidental, todo mundo tem personalidade. Superamos momentos históricos ruins, como momentos de escravidão, em que uma pessoa viva não tinha personalidade. Ela é tratada como objeto. Personalidade, aptidão para ter direitos e obrigações. E o que é capacidade? Que não dá para confundir. Capacidade é também uma aptidão, mas é uma aptidão para exercer pessoal e diretamente estes direitos e obrigações. Você entende a diferença? E veja, capacidade não é aptidão para exercer direitos e obrigações, é aptidão para exercer pessoal e diretamente direitos e obrigações. Porque se você não completar, você vai dizer assim, então o incapaz não exerce direitos e obrigações. Isso aí ele exerce, só que ele vai exercer por meio de uma complementação dada pelo representante ou dada pelo assistente. Só que ele não exerce pessoalmente, ele não exerce diretamente esses direitos e estas obrigações. Tranquilo? Beleza. Isso é condição para você responder questões como estas que eu mencionei, responder questões em torno do direito empresarial. Ah, Ralfo, não é direito civil. É, mas é direito privado. Você vai precisar dessas informações para responder sobre capacidade para ser empresário, capacidade para ser membro sócio de empresa, de pessoa jurídica. Quem é que pode adquirir direito real e propriedade ou exercer posse? Se você não conhecer isso, você não responde o resto. É isso que eu preciso mostrar para você. Ralfo, eu sou um grande conhecedor do direito de família. Legal, você deve provavelmente acertar todas de direito de família, mas não vai te resolver o problema em outras questões. Não existe em direito compartimentos estanques. Tudo se comunica. E a prova do Enem está pedindo isso. Segundo ponto para nós, porque depois de 2 provas em que despencou direito contratual, eu acho que uma teoria geral dos contratos, teoria geral dos contratos é absolutamente essencial e nós precisamos aprofundar. Segundo grande ponto, teoria geral dos contratos, pessoal. Eu estou entregando para vocês isso. Ralf, eu tenho dificuldade. Então, você acompanha o curso. Ralf, não vai dar para acompanhar o curso. Então, estude muito teoria geral dos contratos. Porque o que caiu de questão, contratos em espécie, contratos em geral, teoria da imprevisão, atos unilaterais, nulidade. Pessoal, isso, teoria geral dos contratos é absolutamente imprescindível. Ah, Ralf, é uma matéria chata, quando chega em obrigações até vai, chega em contratos, eu dou aquela pulada marota para os direitos reais. Porra, não dá! O que você não entendeu da minha fala? Aí não dá, eu desanimo, não tem como. Tem que estudar teoria geral. E o tópico que eu queria lembrar, que ajudaria nas 2 provas, nas 2, formação dos contratos. Como é possível prestar uma prova do Enem e que vai te ajudar para toda a prova, todo o concurso da magistratura depois, se você não sabe o momento que o contrato está formado? Qual é o momento que o contrato existe? A matéria não é tão simples, mas eu quero trazer de uma forma sumária, rapidamente, a regra geral para você lembrar, que te ajudaria nas 2 provas do Enem. Primeira fase de formação dos contratos
matéria, portanto, de teoria geral dos contratos. Primeira fase é o que nós chamamos de negociações preliminares, também chamada de tratativas, também chamada de pontuação. Não é pontuação de ponto, é pontuação com U, pontuação. Eu estou falando os 3 nomes porque vai que aparece na sua prova de um jeito diferente. Como eu sempre digo, o examinador adora cobrar de você coisas que você sabe de um jeito que você não sabe. Então, nesta fase inicial de tratativa, eu estou especulando, eu estou dizendo, estou querendo vender um carro, um dos meus carros. Aí a outra pessoa fala, sério, cara, eu estou interessado em comprar. Quanto é que mais ou menos você quer? Pô, eu quero mais ou menos isso. Não, isso para mim é muito. Será que você consegue reduzir? Até consigo, mas aí eu quero à vista. O que é isso? Isso é tratativa. 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 Ninguém está preso, ninguém está vinculado, ninguém está obrigado, em regra, o assunto não é tão simples, mas ninguém está obrigado a nada ainda. Nós estamos conjecturando. Quero vender um carro, quero comprar, quanto você quer, como é que ele está, como é que ele é, quilometragem, está batido, não está, parcela, não parcela, isso é tratativa. A tratativa evoluiu, a pontuação evoluiu, as negociações preliminares evoluíram, então isso vai acabar desembocando numa coisa chamada de oferta, segunda etapa. Oferta, também chamada de proposta, também, aí é fácil, né? Oferta e proposta, também chamada de oblação, aí vai ficando mais complicado, né? Oferta, proposta, oblação, guarda mais uma quarta, policitação, que é um termo do direito público, é um termo do direito administrativo, que algum infeliz trouxe para o direito privado, e aí agora cai em prova e está nos manuais de direito civil. Proposta, oferta, oblação e policitação. O que é isso? Alguém vai chegar finalmente e dizer assim, beleza, discutimos para burro, mas a questão é, quer comprar o meu carro por 50 mil reais parcelados em tanto, tanto e tanto? Isso é uma proposta. Inclusive, a proposta tem que contar todos os elementos para que o futuro contrato se aperfeiçoe. Proposta foi feita. Existe vínculo jurídico? Para o proponente existe. Para o ofertante já existe, porque ele está preso à proposta. Ele vai ter que cumprir. É como se eu jogasse a bola para a tua mão. Você que recebeu a proposta, né, ofertado, policitado, oblato. Oblato é o nome daquele que recebe a proposta. Está na tua mão. Na hora que eu faço a proposta, cuidado com isso. Na hora que eu faço a proposta, eu estou vinculado. É você que vai dizer se quer ou não quer. E aí nós caminhamos para a terceira, como regra, para a terceira e última etapa. E é aí que o contrato vai surgir. Com a aceitação. Aceitação. Só que a aceitação, e aí aqui o pessoal costuma errar, a aceitação ela tem que ser pura e simples. Pura e simples. Veja o meu exemplo. Quer comprar o meu carro, modelo tal, marca tal, ano tal, por 50 mil reais à vista? E a pessoa responde para mim, eu aceito, mas eu quero comprar em 2 parcelas. Ela aceitou? Ela até usou a expressão, eu aceito. Houve aceitação a ponto de nós termos contrato formado? Não, porque a aceitação, guarda comigo, tem que ser pura e simples. Quem aceita, para fins de formar contrato, aceita e pronto. Se eu digo, eu aceito, mas eu quero assim, isso no fundo é uma contraproposta, é uma contraoferta. Se eu coloco qualquer adição, modificação, alteração, isso não é aceitação. A aceitação é pura e simples. Qualquer outra coisa é contraproposta. Mas vamos imaginar para o nosso caso que sim, beleza, aceitou. Eu quero, aceito. Pronto, é isso. A aceitação é eu quero, ponto. Neste momento, em regra, contrato existe. Tudo que virá deste momento para cá é cumprimento do contrato até o seu exaurimento pela execução, pelo pagamento. Tudo que ficou para trás é fase pré-contratual,
com o regime jurídico da fase pré-contratual. Nós vamos ter alguns problemas que nós vamos enfrentar no curso aqui, alguns problemas como a questão da responsabilidade objetiva, a responsabilidade pré-contratual, por quebra da boa-fé objetiva, no caso, e, em última análise, quebra da eticidade, e como isso acontece na fase pré-contratual. Mas o importante é você entender esse divisor, pré-contratual, pós-contratual, tudo no momento da aceitação. Terceiro e último ponto, que é imprescindível para a sua prova e já ficou evidente. Eu vou colocar direito real, propriedade, que é o que eu vou falar um pouquinho, mas eu diria para você que a posse também apareceu bem. Eu vou botar aqui. Mas é que eu queria falar da propriedade. Os direitos reais apareceram com força, com violência, você viu, nas duas provas. Ralfo, mas será que isso vai se repetir? Vai, eu tenho certeza. Não tem como escapar, direto ou indiretamente, de questões que versem sobre posse e propriedade. Porque o exame tem se pautado ou se pretende algo que mexa com o dia a dia do juiz, e isso aqui é diário. A primeira prova e a segunda prova trouxeram questões de direitos reais. A partir do momento que eu reconheço que a propriedade é o direito real matriz, não dá para não estudar de forma decente. Veja, quando eu digo isso, não é só você ler a lei, não dá. Eu repito, nós precisamos dar um passo além. É o que nós estamos propondo aqui no curso, é esta visão. É um passo além para você conseguir raciocinar, entender o conjunto. A gente não quer você especialista em direito imobiliário. Nós queremos que você compreenda o direito privado. Eu não vou nem falar só direito civil, mas o direito privado. Lógico, você vai ter que saber do resto. Você continua tendo que acertar em bem empresarial, em bem administrativo e direito público? Continua. Mas o que eu estou dizendo é que o que você vai aprender, o que você precisa aprender, é o todo, não é um pouquinho. Então, direito de propriedade. O que você precisa se lembrar? Bom, o núcleo do direito de propriedade no nosso sistema está no artigo 1228. Artigo 1228, caput. As pessoas costumam dizer equivocadamente que o 1228 caput traz o conceito de direito de propriedade. Eu queria te corrigir. O 1228 não traz o conceito de propriedade. Ele traz o conceito analítico de propriedade. Porque o 1228 diz, caput, 1228 caput diz que são faculdades do proprietário isso e aquilo. Isso não é definir propriedade, me desculpe. Definir propriedade é outra coisa, é dizer o que é propriedade e não dizer o que o proprietário pode fazer, me entende? Portanto, o 1228 caput traz um conceito analítico de propriedade. Mas era o que eu queria falar, destacar. Quais são as faculdades, direitos ou poderes do proprietário? Lembrar, usar, fruir ou gozar. As duas expressões servem. Usar, que é o direito mais básico, a faculdade mais simples do proprietário. Fruir ou gozar. Dispor. Isso é um poder forte, né? Poder de disposição. Só o proprietário pode alienar. Só o proprietário pode gravar de ônus real. Só o proprietário pode destruir a coisa, se for o caso. Em alguns bens nem podem ser, senão eles não vão cumprir função social. Agora, se eu não sou o proprietário e vendo um determinado objeto, isso é uma chamada venda a non domino. Não vale. Ela não tem condição de seguir, porque ela foi feita por quem não era o proprietário. Existe uma exceção à regra em que a venda a non domino vai ser válida quando aquele que vendeu e não era o dono vem a ser o dono depois. Isso aí precisa ser melhor estudado. O que eu quero dizer é que o poder de disposição é um poder importantíssimo do proprietário. E aí, por fim, o poder de reaver. Reaver. Reaver o quê, Ralfo? Reaver a coisa da qual você é proprietário. Reaver de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Olha aí que interessante. Usar, fruir, dispor e reaver
as faculdades do proprietário. E eu já até faço uma conexão com a posse para vocês, porque o possuidor, de acordo com o artigo 1996, errei aqui, deixa eu apagar, 1196, artigo 1196, ele diz que é possuidor qualquer pessoa que tenha, de fato, de uma forma plena ou não, algum ou alguns dos poderes do proprietário. Então é mais ou menos dizer o seguinte, deixa eu pegar meu celular para mostrar. É dizer o seguinte, se eu estou com este meu celular e eu estou falando nele, aparentemente eu estou usando ele. Usar é um dos poderes do proprietário, uma das faculdades do proprietário. Logo, a princípio, eu sou possuidor. Porque eu estou usando. Ué, a posse não é isso? A posse não é ter parcial ou integralmente, de fato, algum ou alguns dos poderes inerentes do proprietário? Quando o locatário aluga uma casa, aluga um carro, ele está usando, cuidando, ele tem parcialmente um dos poderes do proprietário, logo ele é possuidor. Então veja, entender o núcleo do 1228 vai servir para entender posse, e portanto para entender a aquisição da propriedade, e portanto entender uso capião, e portanto entender inclusive questões relacionadas à aquisição da propriedade móvel. Tudo porque você está estudando certo daí. Aí você está pegando efetivamente matérias estratégicas que vão te ajudar a raciocinar em outros pontos. Como é que você... Meu filho, deixa eu falar para você, peraí, olha para mim. E eu fotografo melhor assim. Como é que você quer responder questão de uso capião se você não conhece posse? Se uso capião é tempo mais posse. E como é que você quer, então, portanto, responder o uso capião se você não conhece posse? E para conhecer posse, tem que conhecer propriedade. Aí, Ralf, eu estou estudando errado mesmo. Tá. Entenda este raciocínio, porque ele é o segredo para você estudar. Conexão entre os pontos, entre as matérias, porque não vai dar para você ficar estudando desta forma, leiturinha da lei, porque aí, se você estudar leiturinha da lei, eu volto lá aqui nesse slidezinho aqui em cima no desenho que eu fiz. Você vai matar isso aqui, ó. Você vai ficar no 50%. Mas 50% não te aprova, né? Você sabe disso. Nós precisamos bater 70% aqui. Isso que eu estou falando de Enem. 50% não resolve. Eu preciso que você mate os 50%, diria um pouco mais tranquilos, e vamos tentar chegar no gabaritão, matar 6 aqui, ou pelo menos 5 questões, para você acertar 90%, 85%, é isso que nós queremos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Eu vou parando por aqui, é esta a nossa visão, é esta a nossa ideia. É pretensioso, é revolucionar, de fato, o estudo para o Enem. Não é pouca coisa, é revolucionar de verdade. Não é à toa que nós estamos falando numa nova era da magistratura, que vai começar agora. Você vai acompanhar. Dia 11. Já está acompanhando os eventos, né? E vai acompanhar dia 11, porque eu repito, nós vamos botar esse negócio aqui para alcançar aquela pontuação lá. Eu nem estaria aqui se não fosse para isso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ó, mais uma vez, estou à disposição, me escrevam para os canais do curso, tem o WhatsApp do atendimento, tem o Instagram, tem o X, tem todos os canais para você tirar as dúvidas, perguntar, já vai chamando, vamos, se movimenta. Dia 11 está aí, já está convidado a participar do evento, da aula magna que nós vamos fazer, porque o curso vai começar agora. Você tem que passar agora no ano que vem, já no começo do ano que vem, está habilitado. Aí vai começar a sair edital de magistratura e você, não fiz, não dá tempo. Tem que começar agora. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vem com a gente, dá um toque, acompanha. Dia 11 de novembro, acompanha a aula magna e já vai seguindo, fica atento em tudo que vai rolar
você não perder nada. Vem com a gente, fechou? Valeu, pessoal. Tamo junto.